Durante sessão do plenário da Câmara, o deputado Giovanni Cherini explicou o que vem sendo exposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seus esforços para diminuir o desperdício e a fraude no governo daquele país. O deputado apontou que o governo Trump revelou que bilhões de dólares dos contribuintes americanos foram direcionados para ONGs que, em suas palavras, infernizaram o Bolsonaro. Cherini disse: Bolsonaro nunca teve chance em 2022. O governo Trump revela: bilhões de dólares americanos foram para a agenda esquerdista global. O Brasil recebeu grana que foi para as ONGs que infernizaram o Bolsonaro. O Brasil fez um acordo com a USAID para o TSE fazer campanhas contra a desinformação, inclusive com o ministro Barroso. O deputado lembrou que o TSE impediu o ex-presidente Jair Bolsonaro de falar sobre uma série de temas durante sua campanha, enquanto Lula e seus aliados podiam falar e fazer o que quisessem. Cherini disse: não se pode permitir a volta da censura. A eleição teve um sentimento de enganação. O deputado lembrou que a promessa foi de picanha e o que foi entregue foi mais de 2.000 pessoas presas. A atuação da USAID no Brasil tem sido alvo de muitos comentários no exterior, onde esforços para frear o ministro Alexandre de Moraes começam a se avolumar. O ex-presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao senador Mike Lee, que comentou o perigo do ativismo judicial e se comprometeu a vir ao Brasil com uma delegação de senadores para avaliar a situação da censura no país. O senador Mike Lee estava respondendo ao deputado Rich McCormick, que pediu a imposição imediata de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro respondeu ao senador: muito obrigado, senador Mike Lee. Infelizmente, o Brasil foi convertido em um laboratório de ativismo judicial, abusos de poder e aplicação seletiva da lei para fins políticos. Tudo o que queremos é uma justiça independente e imparcial que respeite as liberdades individuais e a nossa Constituição, mas o que temos visto é a instrumentalização do judiciário por um único juiz com a finalidade de perseguir opositores, silenciar vozes conservadoras e até resolver problemas pessoais. Cito apenas um exemplo. Graças a esse juiz, os direitos da defesa estão sendo desrespeitados e violados um após o outro já no início desse processo, enquanto a acusação usufruiu de mais de 80 dias para apresentar a denúncia, à defesa foram concedidos apenas 15 dias, um prazo quase 6 vezes menor. Isso escancara o tipo de violações e atropelos que temos enfrentado. Sua visita ao Brasil será fundamental para expor essa realidade ao mundo. Como jurista e constitucionalista, sua participação como amicus curiae, observador desse processo, também seria muito útil à causa da democracia e do Estado de Direito no Brasil. Bolsonaro também agradeceu ao deputado Rich McCormick, dizendo: Deputado Rich, agradecemos por sua solidariedade e consideração. É triste o que o nosso país tem atravessado nos últimos tempos. Esperamos que não atinja um ponto ainda mais extremo por causa de alguns que se consideram deuses e acima da lei, pondo em risco toda a estrutura do nosso amado país. Deus o abençoe. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bolsonaro nunca teve a chance em 2022. Calma, não é da urna que falo, porque disso não se pode falar. Não vou. Governo Trump revela bilhões de dólares de americanos foram para a agenda esquerdista global. O Brasil recebeu grana que foi para as ONGs que infernizaram o governo Bolsonaro. O Brasil fez um acordo com o SD do TSE, para fazer campanhas contra a desinformação, inclusive com o ministro Barroso. O TSE impediu Bolsonaro de falar sobre aborto, de falar sobre Maduro, de falar sobre Ortega e até de usar certas palavras contra Lula. Não se pode permitir a volta da censura. Brasileiros foram às urnas, a eleição teve um sentimento de enganação. Prometeram picanha e deram o caos. Mesmo que nas ruas, 2.000 pessoas presas, talvez essa... Obrigado, nobre deputado. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, especialmente aos juízes que nos acompanham nesse momento pela TV Câmara. O Supremo Tribunal Federal tem rasgado todos os dias, com particular ênfase para a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Está lá no artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, em que todos os juízes devem cumprir. É vedado ao magistrado manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processos pendentes de julgamento seu ou de outrem. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional tem sido rasgada solenemente pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os dias, todos temos observado ministros manifestando sobre processos em andamento no Supremo Tribunal Federal, muitos deles pendentes de julgamento, envolvendo pessoas públicas de nossa nação. Mais concretamente, cito o caso do nosso presidente Jair Bolsonaro. É evidente a perseguição que tem acontecido por parte do Supremo Tribunal Federal e nós entendemos com a clareza solar que falta ao Supremo Tribunal Federal a necessária imparcialidade para julgar esse processo e outros. Qualquer proposta de intervenção, que esse processo desça para a primeira instância e seja julgado como todos os demais para os casos de não detentor de prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Essa deveria ser a atitude serena, sensata a ser tomada pelos ministros daquela corte. Lamentavelmente, está faltando sensatez, está faltando correção de condutas por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E não vou aqui citar esse ou aquele ministro, porque, via de regra, uma turma chancela a conduta de um dos ministros e outra turma também tem feito dessa maneira. O que é preciso nesse momento? Que a gente resgate a independência e a harmonia entre os poderes, que a gente resgate a sobriedade no trato com a coisa pública, porque temos absoluta certeza que nos modos em que se encontra, com o ministro manifestando todos os dias
dias, pela imprensa e em redes sociais, suas opiniões sobre o processo em andamento naquela corte, isso não vai dar bom. E o parlamento brasileiro, pelo menos mais da metade dessa casa, da Câmara dos Deputados, está vendo isso e manifestando nessa tribuna todos os dias com sua necessária independência para que a gente possa levar à população brasileira o que de fato está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal não tem sido imparcial em sua conduta e nós esperamos que possa prevalecer a sobriedade e que os julgamentos sejam feitos com a correção e imparcialidade que todos nós queremos. Obrigado, senhor presidente. Peço que nossa fala conste na voz do Brasil. Senhor presidente, se a verdade fosse melanina, o parlamentar que me antecedeu seria albino. Se a decência fosse uma doença, o parlamentar que me antecedeu seria o homem mais saudável na face da terra. Balbucia o mesmo contra a anistia e diz que nós não podemos aprovar uma anistia e defender a liberdade de pessoas simples, que, como publicado recentemente na internet, no documentário do Sérgio, lá de Portugal, gritavam aqui às portas dessa casa: não quebra, não quebra. Caíram em um golpe nefasto, de forma ultrajante, manejado e construído pela esquerda. A mesma esquerda cujo ministro Flávio Dino, à época, disse que não sabia o que havia sido feito dos vídeos das câmeras de segurança. Diz ele que pacificação não é o discurso que se cabe, que anistia não é o discurso que se cabe. E nisso sou levado a concordar com ele. Não, anistia é pouco, queremos justiça. O processo é nulo de pleno direito, a condução é nula, não há contraditório, não há defesa. Reitero, raça de cobras e víboras, sepulcros caiados aqueles que se levantam contra pessoas inocentes que cometeram, veja bem, o crime nefasto de pisar no gramado. Ou ainda, manchar de batom uma estátua que simboliza aquilo que há muito não existe nesse país: justiça. Ora, diz ele que não quer anistia, não quero também, deputado, quero justiça. Diz ele que aqueles anistiados, antigamente, da ditadura de 64, mataram, torturaram, e sim, vocês da esquerda mataram, vocês comunistas torturaram, vocês sequestraram, vocês dilaceraram, vocês esquartejaram na guerrilha do Araguaia um homem inocente na frente de sua família. E a anistia deu a vocês o quê? Mandatos para posteriormente, ocupando essa casa, ou ainda pior, o palácio, roubassem, assaltassem, destruíssem o Brasil. Deveriam os senhores estarem na cadeia, deveriam os senhores apodrecerem na cadeia, deveriam os senhores estarem até hoje pagando pelos crimes que cometeram durante a Revolução comunista que vocês tentaram perpetrar no Brasil e foram impedidos. Não nego as dores e agruras da ditadura militar, pois que advogado que sou contra qualquer ditadura. Mas se desrespeitarem o direito de liberdade de pessoas inocentes, devem sim sentir a mão pesada da justiça.